E olha, o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, falou hoje em um discurso em Dubai que a Amazônia não pega fogo porque é úmida e que 90% da floresta estão preservados praticamente como era quando o Brasil foi descoberto em 1500. Vamos falar com quem entende desse assunto, quem pode falar na prática, com a especialidade, com a ciência. Mercedes Bustamante, professora do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília, UNB. Professora, muito bem-vinda ao Live, bom dia. Bom dia, obrigada Daniel, obrigada Jair. Já peço um esclarecimento para a senhora. É verdadeira a fala do presidente Jair Bolsonaro de que a Amazônia não pega fogo porque é úmida? Não, não é. Eu acho que não condiz com os fatos, com todas as iniciativas de monitoramento dos incêndios florestais que nós temos, inclusive com dados do próprio INPE, né, que indicou em agosto que a gente já quebrou recordes históricos de queimadas na Amazônia, e não condiz também hoje com o entendimento científico que a gente tem de como alterações como o desmatamento, a degradação e a própria mudança climática estão afetando as condições de propagação de incêndios na floresta. Então, infelizmente, é uma desinformação a que foi prestada hoje pelo presidente com essa declaração. Professora, tem alguma região da Amazônia que de fato seja úmida e se ela existir, isso a protege de algum tipo de incêndio? A Amazônia é uma floresta tropical úmida, mas o que a gente precisa considerar hoje é que a floresta está sob impactos, né, de alterações induzidas pelo homem, né? Então, quando você tem o processo de desmatamento, você fragmenta essa floresta em pequenas unidades, você aumenta aquilo que a gente chama do efeito de borda. A borda da floresta vai ficando mais seca e mais suscetível aos incêndios florestais. E a gente tem ainda os processos de degradação, como a retirada seletiva de madeira, que também abre a cobertura da floresta, permite a entrada da radiação solar e seca essa floresta, tornando essa floresta mais suscetível aos incêndios. E a gente tem a ação humana também, né, o processo de ignição, colocando fogo na floresta. E a gente precisa considerar ainda o impacto das mudanças ambientais globais. Nós já tivemos aí vários eventos de secas extremas na Amazônia que resultaram também em picos, né, de incêndios florestais. Então, hoje a floresta, infelizmente, ela está na convergência de vários fatores de pressão: desmatamento, degradação e a mudança climática. E isso vem mudando essas condições ecológicas que fazem com que o fogo se torne mais frequente na região. Bom, não é verdadeira então a fala do presidente de que a Amazônia não pega fogo porque é úmida, e o presidente ainda comparou também a preservação da Amazônia a 1500, quando do descobrimento do Brasil. Em que momento, qual é a realidade? A senhora comentou há pouco do desmatamento, outubro foi inevitavelmente um mês, se comparado aos outros meses, aos outros anos, de marcas super perigosas, preocupantes, desmatamento na Amazônia. Como que a senhora avalia agora o desmatamento na Amazônia para mostrar que de fato não estamos no mesmo patamar de 1500? Nós não estamos nesse mesmo patamar, nós já temos aí quase 20% da Amazônia desmatada e a gente agrega esses 20%, cerca de 18% também da área da bacia amazônica que estão nesse processo de degradação. Então, já em algumas regiões, isso cabe particularmente ao Brasil, nessa região que a gente conhece como Arco do Desmatamento, a gente já observa uma transformação da Amazônia que leva essa região próxima àquilo que a gente chama de um ponto de inflexão, ou seja, em que a gente perderia as condições de ter ali uma floresta tropical úmida como a gente conhece. Então é importante que a gente leve realmente em conta, né, a informação robusta, científica que a gente tem a partir de dados de sensoriamento remoto, dados de campo, que apontam para essa transformação do sistema amazônico. Eu gostaria de destacar que muito recentemente, agora no dia 12, na COP26, nós lançamos o relatório do painel científico da Amazônia, um trabalho de mais de 200 cientistas, apontando exatamente essa necessidade de olhar com urgência esse quadro de degradação da floresta. Então, eu acho que ali tem um conjunto de informações que é muito robusto para a tomada de decisão política e para que coloque o Brasil na rota correta para a preservação da Amazônia. Fala de rota, professora. Eu gostaria que você pudesse explicar para a gente o conceito dos tais rios voadores que existem na Amazônia e se o desmatamento poderia, ao contrário do que diz o presidente, ao invés de ser uma área úmida, acabar transformando a maior floresta do mundo numa região, por exemplo, desértica. Isso é muito importante. A Amazônia tem um papel fundamental no chamado ciclo hidrológico, né, no movimento da água, e esse papel da floresta, né, transpirando, né, retornando vapor de água para a atmosfera. E esse vapor de água é depois transportado por movimentos atmosféricos para outra parte do continente,
influencia não só a manutenção da floresta, mas como a precipitação que vai alimentar outras regiões do Brasil, inclusive a região centro-oeste, tão importante para o agronegócio brasileiro, né? Então, o que a gente está observando hoje, ao afetar a floresta com o desmatamento, com a degradação, com as queimadas, que ela vai perdendo esse papel de retornar a umidade para a atmosfera. E, novamente, os impactos que hoje a gente provoca na Amazônia, eles não vão ficar restritos à Amazônia. Eles têm impactos globais, porque a Amazônia é uma parte importante do ciclo global do carbono, foco das discussões também na recente COP26, e tem um impacto muito grande exatamente nesse transporte de umidade para outras regiões do país. Então é importante que a gente considere quais são as implicações em larga escala dessas transformações a qual o sistema amazônico está submetido. Com que olhos a senhora viu essa promessa, essa meta do Brasil de reduzir o desmatamento ilegal em 30% até 2030? O que precisa ser feito? Em que estágio estamos? A mudança, né, de posição, né, nas negociações internacionais do clima do Brasil, ela é bem-vinda, mas ela precisa agora estar ancorada em ações concretas, né, um plano concreto de políticas claras, aceitar a realidade do desmatamento, que ele existe e precisa ser combatido. Acho que esse é um passo importante. Não basta a gente ter a assinatura de um acordo uma semana e uma declaração contraditória como essa na semana seguinte. Então, a gente precisa realmente de um plano muito claro de ações. O Brasil tem um histórico de controle do desmatamento bem sucedido. Então, nós temos várias lições aprendidas que podem ser retomadas e serem aplicadas nesse momento. Mas o que é muito importante, novamente, é a mudança da narrativa, né, do discurso, da retórica. É importante dizer, a conservação é importante, o crime ambiental ele não vai ser tolerado, para que a gente possa ter ação em campo efetivo. Então, acho que existem vários instrumentos que a gente chama de comando e controle, fiscalização, mas também vários instrumentos de incentivos positivos para combater o desmatamento. Novamente, nós já fizemos isso no passado, a gente sabe como fazer, mas precisa da vontade política para retomar essas estratégias. Professora, se porventura isso acontecer com esses instrumentos que você acabou de nos citar, existe uma possibilidade de calcular em quanto tempo seria possível retomar o que a Amazônia foi, por exemplo, há 1.500 anos atrás, se é que isso é possível? Sempre a gente coloca o primeiro passo, o mais importante é conservar, né? Hoje nós temos várias iniciativas de restauração na floresta, mas a gente sabe que o processo de restauração ele é mais lento e muitas vezes a gente não consegue retomar aquele ponto original em termos de diversidade, em termos de funcionamento, mas as iniciativas de restauração também são importantes. Então, o primeiro passo sempre é conservar, né? E agora depois trabalhar a restauração daquelas áreas já degradadas. Agora, se a gente não para o desmatamento, restaurar é como enxugar gelo, a gente vai tentar consertar algo que continua o tempo todo sendo degradado. Então é muito importante que a gente investa. A ação primeira realmente é o controle do desmatamento. E professora Mercedes Bustamante, da UNB, do Departamento de Ecologia, sabe o que fala. Obrigado pela entrevista aqui ao Live CNN, professora. Até uma próxima. Eu que agradeço. Muito obrigada.